Então eu acho que fui eu. Ah, meu Deus, era depois. Meu Deus do céu. O 32 é o evangelista Roberto. O 33 é a pastora Márcia. Uma salva de palmas para ela. E o 34 é eu. E agora em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Vamos lá, que rujam os tambores. Tivemos 2 ganhadores em primeiro lugar. Quem é? Esther. Número 16. E o segundo ganhador, 21. A salva de palmas para ele, gente. Nossos ganhadores da noite. Amém. Vamos para a palavra? Uhul. Então vamos chamar a nossa pregadora da noite. Quem será que é? Música para ela, Murilo. Olha a palavra de Deus agora. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Vamos falar de um assunto bem constrangedor. Mas precisa ser falado. Senta pra cá todo mundo. Senta pra cá todo mundo. Aqui, ó. Jesus. A Bíblia conta a história de 2 irmãos. Um se chamava, eles eram gêmeos. Um se chamava Jacó e o outro Esaú. Esaú nasceu primeiro, ele era ruivo, né? E o Jacó nasceu grudado com a mãozinha
Esaú, que era o primeiro, ele era ruivo, ele era peludo, e aí o nome do outro de Jacó. Mas os dois eram gêmeos, nasceram da mesma barriga, mas eles eram diferentes. Entendeu? Eles eram irmãos, nasceram da mesma barriga, mas ao mesmo tempo eles eram diferentes. E a Bíblia diz que eles foram crescendo. Um se tornou caçador, o Esaú mais velho, peludo, ruivo, se tornou caçador. E o outro se tornou, ele era mais da casa, ele era mais pacato, ele era diferente, ele era mais sossegado, mais da paz, ele gostava de cozinhar, ele gostava de lavar louça, ele gostava de cuidar das ovelhas, ele não gostava de caçar. O outro já gostava de caçar, eles eram diferentes. Diga para a pessoa que está perto de você, eles eram diferentes. Hoje a gente está aqui numa festa, a gente está homenageando vários personagens da Bíblia, certo? Um diferente do outro, mas todos eles são a imagem e a semelhança de Deus. Entendeu ou não? Então, todos eles são diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais. Interessante isso, né? Então é tudo diferente, mas também é tudo igual. Entendeu? Então, os dois que eram gêmeos, que nasceram da mesma barriga, os dois eram diferentes, mas ao mesmo tempo também eram irmãos, tinham o mesmo sangue. Entenderam? Nasceram dos mesmos pais, então eles eram iguais. Mas também eram diferentes na forma de se socializar, na forma de falar, na forma de ter atitudes, na forma de fazer suas escolhas, né? Um escolhe a bênção. Quem é que escolhe a bênção? Não, vocês escolhem, eu não estou falando desses dois irmãos. Um escolhe a bênção. Quem é que escolhe a bênção? Jacó. Ele escolhe a bênção, ele se deu bem porque ele escolheu a bênção. E o outro ficou com a herança dos pais. E o outro ficou com a bênção de Deus, né? Ele se deu bem, a princípio se deu bem mal, mas no final ele se dá melhor do que aquele. E esse que era pacato, que era sossegado, que era mais tranquilaço, que dava a impressão de que era um preguiçoso. Mas ele teve 12 filhos e ele foi próspero lá com o seu tio, Labão. Enfim, o que eu quero falar com tudo isso? Que todos são diferentes, mas todos são iguais. Diga para a pessoa que está perto de você, a gente é muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente é igual. Porque a gente é tudo a imagem e a semelhança de Deus. As regras para você é as mesmas regras para o outro, certo? Os mandamentos para um é os mesmos mandamentos para o outro. Porém, cada um tem uma aspiração diferente, tem uma aptidão diferente, cada um tem um jeito diferente. E as pessoas são assim. Quando a gente vai falar de namoro, ou quando a gente vai falar de escolhas para um futuro, tem aqueles moços que gostam daquelas moças mais inteligentes, mais tranquila, mais estudiosa. Eles não olham corpão. Quem entendeu o que eu estou falando? Eles não olham isso, eles olham inteligência, sabedoria, ela sabe falar, ela é inteligente. Eles gostam de uma boa comunicação, de uma boa conversa. Então, são rapazes que eles não olham para corpão, entendeu? Entendeu? Não entendeu? E tem homens que já não olham isso, eles olham corpão, eles querem corpão, cabelão, maquiagem, tantas outras coisas, eles ficam focados nisso. Cada um é diferente, porque cada um tem um gosto diferente, entende? São todos iguais, mas ao mesmo tempo muito diferentes, certo? A moça também tem aquelas moças que gostam dos caras bombadão, bonitão, peitão, altão. Outros gostam do magrelão, outros gostam do gordão, outras gostam do inteligente. Quem entendeu? Vocês entendem? Então cada um faz as suas escolhas, né? Cada um tem um gosto, mas eles são muito diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais. E a gente precisa aprender a respeitar essas diferenças. Diga para a pessoa que está perto de você. Nós precisamos aprender a respeitar as diferenças. Amém? Tem pessoas que às vezes eles são criados pelos avós, eles não têm a mesma oportunidade que outros de ser criados pelos pais. Eles são criados pelos avós ou pela avó, ou só pela mãe, ou só pelo tio, ou só pela tia. Então, dependendo da criação, a pessoa ela faz escolhas diferentes ou a criação dela muda, é diferente. Você entende o que eu estou falando?
Sim ou não? Então tem aquele que é mais mimado. Por quê? Porque ele foi criado pela avó. Então a avó mimou mais, a avó deu tudo na mão, entendeu? Aquelas coisas. Então ele não aprendeu a ser caçador. Tem aquele que foi criado pelos pais, os pais, tu pode, tu consegue, vai buscar, vai fazer. Então ele se tornou mais caçador, entendeu? Aí a gente, nossa, fulano é um caçador, ciclano não, ciclano é mais da casa. E a gente às vezes fala dessas diferenças. Só que quem que é melhor? Da casa? Tem quem acha que é o caçador, entendeu? E ela acha que é o da casa. Entendendo o que eu estou falando? Os dois são interessantes, os dois são necessários. Porque quando Esaú chega da caça, ele chega tão cansado que ele diz assim: o Jacó está lá fazendo um feijão, e ele um prato de lentilha, diz a Bíblia. Tipo um feijão, assim, né? Ele chega com tanta fome com a sua caça, e ele diz: me dá um pouco dessa feijoada. E o Jacó diz assim: só se tu trocar pelo direito de primogenitura. Naquela época, o direito de primogenitura era sempre quando nascia o primeiro filho, ele tinha um direito, que era o direito de ser o manda-chuva da família, entendeu? O filho que nascia primeiro tinha o direito de ser tipo aquele que ia comandar, administrar as riquezas da família, dar ordens para os mais novos. Ele iria estar tipo no lugar do pai, assim, porque os pais iam envelhecendo e eles então tomavam a posição do chefe, do manda-chuva. E aí ele disse: só se tu me der o direito de primogênito, de primogenitura. Daí ele falou assim: a que adianta esse direito se eu estou aqui quase morrendo da fome? Então ele troca o direito de ser o primogênito por um prato de feijão. Entendeu? Ele negocia uma coisa tão especial, que era o direito de ser o primogênito, de ser o filho mais velho que ia ter a administração da família, por um prato de comida numa hora em que ele estava com fome. Assim a gente faz essas coisas, né? A gente troca a bênção, a santidade, a pureza, por um pecadinho, uma coisinha tola. Depois a gente diz: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fui fazer? E a gente faz essas coisas. Então, o que eu quero falar com tudo isso? Que às vezes os meninos, eles são pegos com bullying, né? Ah, seu gay, seu bicha, seu homossexual, entendeu? Por que a gente faz uma situação dessa? Não é que ele é gay, não é que ele é isso, entendeu? Mas às vezes o jeito da pessoa é mais delicado. Quem entende o que eu estou falando? Porque a criação deles foi mais delicada. Quem entende o que eu estou falando? Mas aos humanos acabam acreditando que aquela pessoa, por causa de um gesto ou por causa de um trejeito, é aquilo que de fato ele não é. Quem entende o que eu estou falando? Como que a gente consegue saber quem que é o... quando Deus criou o homem, Deus criou o Adão, certo? E criou mais quem? A Eva. Como é que a gente sabe quem é o Adão? Se eu mostrar aqui um desenho, vocês vão saber quem é o Adão? Não vão saber quem é o Adão e quem é a Eva? Se eu mostrar um desenho, quem é o Adão? O homem e a mulher, vocês não vão saber? Hã? Pelo órgão genital. Pelo pelo, a gente sabe quem é o homem. E pela pererequinha, vocês vão saber quem é a mulher. Entendeu? E o órgão genital diz quem é a pessoa. Entendeu? Então, às vezes entra uma crise de identidade no meio dos jovens. Quem eu sou? Eu sou um homem ou eu sou uma mulher? Eu gosto de homem ou eu gosto de mulher? Você tem que abrir as pernas. Quando vinha dúvida, olhar de baixo. Quando vocês nasceram, o médico diz assim: é um menino. Como é que o médico sabe que é um menino? Pelo órgão genital. Quando o médico diz assim: é uma menina. Como é que o médico sabe que é uma menina? Pelo órgão genital. Então, quando alguém fizer bullying com vocês, né, principalmente vocês, crianças, e dizer: é uma bicha, parece um guri, sabe por que parece um guri? Vocês têm que dizer assim: ó, bicha, aqui, ó. Mostra aí. Olha. Deixa eu. Entendeu? Mostra aí. Deus não pode falar essas coisas, tá bom? Deixa eu filmar, mas não tá ao vivo, né? Fica. Meu Deus.
Adão é Adão? Por causa do órgão genital dele. Como é que a gente sabe que a Eva é a Eva? Por causa do órgão dela. Entenderam? Então é fácil a gente dizer quem que é quem. Mas as pessoas vêm e confundem. Satanás, ele é estrategista para confundir a nossa identidade. Entendeu? Para a gente ficar, quem que eu sou agora? Por quê? Porque alguém chegou e disse que tu não é aquilo que Deus botou e te fez como ser, como tu é. Entendeu? Não entenderam? Entenderam ou não entenderam? Então é isso. Tá? Outra coisa é a raça, né? Que eles chamam de raça. Todo mundo é humano. A nossa raça é humana. Diga para a pessoa que está perto e diz, que raça você é? Humana! Todo mundo é humano. Entendeu? Não tem isso. Ah, mas um é preto, o outro é branco, o outro é pardo, o outro é ruivo, o outro é... Gente, é tudo igual, mas é tudo diferente. Entendeu? E o legal é isso, é ser diferente. Já pensou se todo homem fosse machista? Sim, sim. Quando meu filho era pequeno, então ele andava muito comigo, muito comigo. Então, às vezes, ele ia falar as coisas e ele fazia assim, ó. Aí meu marido dizia assim, ó, vira homem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu marido falava assim, porque ele botava as mãos assim, entendeu? Então, subentendia que ele não era homem só porque fazia esse gesto. Isso não tem nada a ver. Quem entendeu o que eu estou falando? Nada a ver. Mas a gente aprendeu, colocaram isso na nossa mente, de que se tiver um jeito mais feminino, é porque não é um homem, não é um macho. Vocês entenderam? Não entenderam? Colocaram isso na nossa mente. Mas hoje Deus me trouxe aqui para desintoxicar isso. Entendeu? Tu sabe quem tu é quando tu olha pro meio das pernas. Pode olhar ali pro meio das pernas. Homem carrega semente. Diga para a pessoa que está perto de você. Sabe o que tem nesse saquinho aí? Sabe o que tem nesse saquinho? Semente. As mulheres não têm semente. As mulheres não têm o poder de semear. Vocês entenderam? Esse poder, por isso que o homem é governo. Porque ele carrega semente. Mas, se ele não respeitar a terra não vai fazer brotar semente. Quem é a terra? É as mulheres. As mulheres são aquelas que vão produzir aquela semente que o homem vai semear. Mas se a mulher não respeita o homem, ele também não solta a semente. Entenderam? Isso é um papo para adulto, tá? Mas vocês têm que entender isso. Como eu tenho que respeitar? Diga para a pessoa que está perto de você, eu tenho que respeitar. Fica para a mulher que está perto de você. Você tem que respeitar aquele que carrega a semente. Deus colocou a semente nele. Entendeu? E aí o que acontece? A gente não quer respeitar. A gente vai ter problema no futuro. Tem problema no futuro. Entendeu? Então não deixa ninguém te chamar daquilo que tu não é. Só porque alguém falou, achou que tu é algo que é esquisito. Tu é diferente. Porque a tua criação é diferente. Porque a tua aptidão é diferente. Ah, mas a minha cor, eu queria ser loira, eu queria ser negra, eu queria ser azul, eu queria ser cor-de-rosa. Cara, Deus te fez assim, e a Bíblia diz que Ele diz que tudo que Ele fez é bom. Então Deus falou, você não foi feito para os outros, para agradar os outros, você foi feito para agradar a Deus. Ó, essa roupa que vocês fizeram hoje, vocês fizeram para agradar quem? A Deus, e a vocês também. Vocês têm que se sentir bem. Agradando a Deus, a gente vai estar se agradando. Hoje eu estava falando para a Nath um negócio bem legal que Deus falou para mim. Vocês sabem que a gente é muito interessante porque a gente anda com alguém interessante. A gente escolheu Jesus, certo? Quem admira Jesus e vê a gente assim, ó, com Jesus, acha a gente interessante. Entendeu? Não. Então, tipo assim, eu escolhi andar com Jesus porque eu admiro Ele. Todas as pessoas que admiram Ele também passam a me admirar. Não entenderam? Porque Ele é admirado por essas pessoas. Então você se torna uma pessoa muito interessante.
Não entenderam? Sim. Isso é bem legal e bem sério. Olha só. Digamos que as pessoas gostam das pessoas com quem eu ando. Mas por quê? Vocês conseguiram captar a mensagem? Porque eu ando com alguém que é interessante. Mas se eu parar de andar com essa pessoa interessante e admirável, eu também deixo de ser admirável. Então essas pessoas às vezes perdem as forças. Então, na verdade, elas invejam a gente, entendeu? Às vezes elas botam um olho gordo na gente, às vezes elas diminuem a gente, não porque elas querem fazer isso, mas porque elas querem o nosso lugar. Quem entendeu o que eu estou falando? Ai, meu Deus do céu, parece que está confuso, mas eu quero que isso fique claro para nós aqui hoje, tá? Vocês precisam entender qual é a sua identidade. A identidade que Deus deu para vocês. Está claro isso para vocês? Deus me fez assim. Ele não me fez assim para mim gostar ou para os outros gostarem. Ele me fez assim porque Ele gostou do que Ele fez. Então eu estou aqui não é para agradar as pessoas. Eu estou aqui para agradar Ele. E eu andando com Ele, eu me torno alguém interessante. Independente do meu jeito. Independente do que os outros falam. E quem fica me menosprezando é porque quer o lugar onde eu estou. Você consegue entender? Sim ou não? Então não fica ouvindo quem está te menosprezando. Ouve quem te fez. Entendeu? Porque o que te faz ficar uma pessoa interessante é andar com quem te fez. E quem te fez te considera interessante. Claro? Está difícil de entender? Parece que para mim está bem claro, mas eu não sei se eu estou conseguindo passar. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas elas não querem você, elas querem aquilo que você tem. Você entendeu? Sim ou não? Porque você é interessante. Por que elas querem que você tenha? Porque você é interessante. Mas você só é interessante por conta de quem você ama. Entendeu? Não entenderam? Então, não deixa ninguém te menosprezar, te diminuir, assume a tua identidade, independente do que vocês ouvirem, vocês não precisam arrumar briga, vocês não precisam ficar desfazendo, quem entende? Vocês não precisam brigar, vocês não precisam fazer nada, vocês simplesmente precisam se afirmar sobre quem vocês são. Tá? Eu sou humana, eu peco, eu erro, mas Jesus me perdoou, eu estou caminhando com Ele para ser aperfeiçoada, tá certo? Tá certo ou não tá certo? Ok. E eu sou o macho ou fêmea. Na verdade, quando vocês forem para a eternidade, não vai ter isso de macho e fêmea. Lá nós somos como os anjos, assexuados. Assexuados não tem sexo, lá não tem assim, ó, é menino e é menina. Entendeu? Aqui na Terra tem é menino e é menina, porque um carrega a semente e o outro é onde é plantada a semente para poder se multiplicar. Lá não vai ter essa multiplicação. Tá difícil esse assunto? Tá chato? Tá legal? Então, hoje a gente escuta muita coisa. Tu pode ser o que tu quiser ser. Não, tu já nasceu sendo o que Deus quis que tu fosse. Entenderam? Eu sei que tem pessoas que não concordam com isso e não vão aceitar isso. Mas nós vamos ficar com essas pessoas ou com o que a Bíblia diz? Com o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tu é o quê? Fêmea. A Bíblia diz que tu é o quê? Macho. Hã? Macho. Macho. Sabe o que tem dentro de ti? Semente, cara. Tu é responsável por produzir nessa terra. Se tu achar uma terra. Se tu achar uma terra, quando crescer, casado. Entendeu? Vocês entendem o que eu estou falando? Cara, é um privilégio um cara carregar semente que vai produzir outros seres humanos nessa terra. Eu acho isso o máximo. Que responsa que Deus deu para eles. Tu não acha isso o máximo? O cara é macho. O cara não é macho porque alguém disse que ele é macho. O cara é macho porque Deus colocou sementes dentro dele para
para ele multiplicar. Pra tentar o quê? Sabe por que ele é macho? Porque tem semente? Ah, ele é macho porque ele levantou a mão dele e ele entendeu o seu macho. É por isso que ele é macho? Não. Porque ele não lava a louça, então ele é macho. Por isso que ele é macho? Nada a ver. Nada a ver. Entendeu? O que faz ele ser um macho é a semente. Ele carrega com ele um saquinho. 2 saquinhos. Fecha a porta, pelo amor de Deus. É por isso. Ele carrega. É um saquinho ou é 2 saquinhos que vocês carregam? Quem pega mais gostoso? É que é repartidinho, né? Vocês querem que façam bullying com vocês? Não para com isso. Não deixa ninguém. Quem tu é? Não, fala com vontade, né? Quem tu é? É a vez dela. Vocês vão ter um momento com vocês. Quem tu é? Quem tu é? Quem tu é? Quem tu é? Macho. Agora vamos ver. Ele aqui é igual a esse aqui? É e não é. Ó, ele aqui, ó. Quem tu é? Macho. Quem tu é? Quem tu é? Ela é a terra, ela disse. Só quando ficar moça, bem moça. Entendeu? Gente, ele aqui é macho, certo? Esse aqui também é macho. Eles são iguais? São e não são. Por que eles não são iguais? Não, o jeito é diferente, a visão é diferente, o treinamento é diferente, a educação é diferente, os trejeitos são diferentes. Quem entendeu? Mas como a gente identifica? Eles têm um poder que elas não têm. Elas têm o mesmo poder que eles? Elas têm o mesmo poder que eles? Quem é mais poderoso? Elas ou eles? Eles sem elas não produzem nada. Mesmo tendo semente. Mas elas sem eles não são nada. Nada. É uma terra inútil, porque ninguém semeia. Entenderam? Então, mas quem é mais importante para governar? Claro, que carrega a semente. Entendeu? Hoje Deus vai devolver a identidade de vocês, tá? Vocês vão amar ser quem Deus criou vocês para ser. Eu não aceito sair desse lugar aqui no menos isso. Vocês vão amar ser fêmea. As mulheres que são fêmeas. Vocês vão amar ser macho. Sabe por quê? Porque vocês são importantes como macho. Vocês têm semente, cara. Vocês, ó, nada acontece sem a semente de vocês estar guardada dentro de vocês. E só quem tem poder para liberar essa semente é vocês mesmos. Vocês só vão liberar se vocês amarem aquela terra. Entendeu? Se vocês de fato considerar aquela terra. Agora, se uma mulher fêmea não respeita um macho, preste atenção que é verdade. Ele vai liberar a semente? Então ela vai ser uma terra inútil, estéril. Entendeu? Não vai produzir. A vida dela virou nada. Porque não cumpriu o propósito por qual ela nasceu. Entendeu? Se tu não respeita os machos. Entendeu ou não entendeu? Aprende, porque tu precisa. Entenderam? Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Tem mulher que não respeita o homem, cara. Não respeita. Tem que ter o respeito por eles, porque
porque essa terra, ele gostou dessa terra. E essa terra produziu alguém. Essa terra que gerou, essa terra que produziu, mais alguém teve que colocar semente. E a terra também se sentiu amada. A terra foi arada. Porque se a terra não for arada, não for mexida, não for acariciada, não for preparada, ela não vai produzir semente. Entenderam? Então, isso é importante pelo que Deus te fez. Deus te fez, olha, você vai nascer com propósito. Você vai ser na terra, porque na eternidade não tem sexo, certo? Na eternidade é tudo igual anjo. Ninguém vai ser homem, ninguém vai ser mulher. Lá é tudo igual aos anjos, sem sexo. Lá não tem. Mas aqui em terra tem. Por que aqui em terra tem? Por que aqui em terra tem? Porque aqui na terra nós temos uma responsabilidade de cumprir o propósito. Encher a terra e multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Quem é que vai se multiplicar? Eu não consigo sem o cara que governa o carro que carrega a semente. Entenderam? Não entenderam? Sabe por que você existe? Sabe por que você existe? Porque alguém cumpriu um propósito de ser responsável com aquilo que ele carregava. Ele liberou essa semente numa boa terra que produziu você. Por isso que você existe. E como que a gente pode desconsiderar isso? Entenderam? Que gente, desculpa, idiota. Não, é de verdade, desculpa. Eu acho uma... Como que eu posso desconsiderar isso? Se Deus fez para cumprir um propósito. Eu só existo porque alguém foi responsável por aquilo que Deus criou. Se eu não for responsável por aquilo que Deus criou, não tem por que você existir. Entendeu? Ah, mas a gente tem que respeitar, cada um tem que respeitar o direito do outro, a decisão do outro e considerar, tá? E ninguém pode falar de ninguém, porque Deus nos deu livre-arbítrio, o poder de escolher, e eu posso escolher se eu vou cumprir o propósito para o qual eu nasci ou se eu não vou cumprir. Entenderam? Eu posso escolher isso. E Deus, que é o próprio Deus que me fez, me respeita. Então eu também tenho que respeitar os demais. Vocês entenderam? A gente precisa respeitar. Tem pessoas que Coloca aqui na palavra. Eu chego atrasado, depois vocês podem ver. Olha aqui, gente, vocês têm que considerar. Prestaram atenção? Não tem que criticar ninguém. A gente não sabe o histórico das pessoas. A gente não sabe o que eles passaram, por que eles tomaram essa decisão, quantas calúnias, quantas difamações, quanto estupro, entendeu? Eu escutei uma história essa semana de um menino, ele foi estudar com outro menino. Eles precisavam estudar. E aí a mãe levou na casa do menino para estudar. O menino tinha 12 anos, ele entrou no quarto para estudar com o outro menino, entrou um terceiro menino e estupou aquele menino que foi estudar. Na casa do amigo aonde ele foi estudar. Então a gente não tem noção da maldade que tem na cabeça de algumas pessoas, entenderam? A gente não sabe a história, a gente não sabe as decepções, os traumas, a gente não sabe o que essas pessoas passaram. Então a gente tem que considerar e respeitar. Porém, a palavra de Deus vem nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra de Deus vem dizer para mim quem eu sou. Porque o que eu preciso acreditar não é no que as pessoas dizem, nem no que é imposto, nem no que o bullying diz, nem no trauma que eu vivi. Mas eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra, a Bíblia é Deus, a Bíblia é Jesus, e é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz quem eu sou. E eu não posso apagar quem eu sou. Eu não sou uma fêmea muito afeminada. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu gostaria de ser assim, ai, que lindos vocês são. Eu queria ser fofinha assim, eu queria ser doce, eu queria ser melosa, eu também queria ser assim. Eu queria ser desse jeito, eu queria ser assim, boa noite, maravilhosa. Vocês estão tão lindos.
identidade que Deus me deu. Hã? Então, Deus me deu uma identidade. Que identidade que Deus te deu? É. Fêmea. Fêmea. Esse é Adão. Tem um Adão aqui. Você respeita o Adão. Homem. Homem. Macho. Fêmea. Dá pra provar. Uma mulher. Fêmea. Fêmea. O que o macho carrega? O que a fêmea é? É a descendente vai nascer. Fêmea. Uma fêmea. Fêmea. É isso que a gente é, gente. Precisa falar mais? Então, vocês são interessantes. Não porque. Não importa o que as pessoas dizem a respeito de vocês. Vocês são o que Deus criou vocês para serem, tá? Que Deus criou com uma função. Esse órgão genital que Deus colocou em nós tem uma função. E nós vamos cumprir essa função. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Tem alguma dúvida? Quero chamar a pastora Tawane aqui. Ficou alguma dúvida para vocês? É no casamento, né, que vocês vão cumprir, né? Não tem bênção se não for no casamento, daí tem uma opção, tá? Olha aqui, ó. Alguém colocou. A terra tem essa função de fazer crescer. Gente, presta atenção. Abre a perna aí, então. Ah, profético. Aqui. A terra tem essa função, gente. Ai! Quem colocou uma semente aqui dentro? Vocês são o que... Tu não é crente? Entenderam? Vocês são aquilo que o genital de vocês diz que vocês são. Tá bom? Vocês vão identificar o Adão? Se ele vier aqui? Sim. Não é tu, tá, Adão? Vocês vão identificar Eva? Sim. Ou vocês vão confundir? Como é que vocês vão saber quem é quem? Então nunca mais chama alguém daquilo que aquela pessoa não é, tá bom? E nunca mais desconfia de ninguém, entenderam? Porque eles são o que Deus criou para eles serem. Eles podem estar confusos. Quem entendeu o que eu estou falando? Eu posso me confundir. Meu Deus, você está converso? Ó, eu posso me confundir, sim ou não? Posso me confundir, meu Deus. Às vezes a gente, tu não, mas tu não porque tu sabe que tu tem muitas pernas. Mas eu estou falando assim, ó, a gente pode se confundir. Quem entendeu o que eu estou falando? Tá? Às vezes, olha o que acontece, gente. Um menino, às vezes o menino, ele admira muito a mãe. Ele admira muito a mãe, ele admira muito a avó, ele admira muito a tia ou a irmã, entendeu? Então ele tem vontade de fazer o que a irmã faz. Se maquiar. Entendeu? Quem entendeu o que eu estou falando? Fazer isso, fazer aquilo. Então
ele hoje, mesmo que tu não goste, tu acaba começando a gostar de comer. Entendeu? Não entenderam? Olha aí, ó. Entenderam? Então a gente acaba por conviver com a pessoa, admirando a pessoa e às vezes criando trejeitos, mas não quer dizer que eu sou aquilo, quer dizer que eu sou aquilo que Deus criou em você. Aí o que eu tenho que fazer? Mudar do mundo feminino para um mundo masculino e começar a admirar alguém que também é masculino, para que ele também me torne masculino. Não vai mudar o teu jeito, tá? Por quê? Porque tu tem a tua personalidade, o teu temperamento. Vocês entenderam? Vocês têm as aptidões de vocês. Um é mais pacato, gosta de cozinhar, outro gosta de lavar louça, outro gosta de estender roupa, outro gosta de caminhar, outro gosta de caçar, outro gosta de fazer outras coisas. Isso não diz se você é macho ou se você é fêmea. O que diz quem você é o teu genital. Tá bom? Fechou? O teu genital tem uma função: produzir humanos, entendeu? E se tu usar o teu genital de forma diferente do propósito do qual foi criado, não vai cumprir o propósito. Os desejos que Deus colocou dentro de nós é para cumprir o propósito. Não tem outra função. Beleza? Amém? Então, pessoal, que interessante isso que a apóstola está ensinando pra gente, né? Que importante a gente aprender isso e entender. Alguns brincam, acham que é demais, mas não é demais, gente. A gente não pode brincar com vidas. E a gente precisa falar abertamente o que realmente está acontecendo. Essas setas, essas confusões que dá na mente da gente, provavelmente já deu na mente de todo mundo. Uma mulher, quando ela se arruma muito, quando ela fica bem bonita, a gente fica olhando, admirando. Nossa, como ela tá linda. Nossa, olha o jeito dela, olha o cabelo. Mas isso não significa que eu gosto de mulher. Vocês entendem? Mas o sistema joga na nossa mente. Nossa, lésbica, pode pegar homem e mulher, pode pegar os dois. Vocês entendem? Então assim, quando a gente abre aqui essas coisas para vocês, não é porque a gente perdeu a noção. Não, a gente tem bastante noção de responsabilidades. Porque eu estava olhando para a apóstola e eu estava pensando, né? Ela é uma libertadora? O que é um libertador? Ele vem com a palavra liberta de um engano. E esse engano de quem nós somos vem muitas vezes contra a nossa mente. Quem já viveu isso? Quem já pensou assim, já ficou em dúvida? Eu já fiquei em dúvida quando eu era criança, quando eu era adolescente. Já fiquei assim, olhava assim, meu Deus, eu estou chegando uma mulher muito bonita. Vocês conseguem entender? Então a gente não pode achar que isso define a nossa identidade, que é o que a apóstola estava ensinando pra gente. Amém? E ela estava falando de gerador, né? De semente. Estava falando que o homem, ele tem a semente, e nós somos a terra. E hoje eu falei para Deus, eu vou ir com um ato profético, que eu sou a mãe de João Batista, a que vai carregar essa semente. Vocês conseguem entender? Quem foi João Batista? João Batista foi quem pregou o arrependimento, quem anunciou a vida de Jesus. Então a mulher, ela tem um grande papel, um papel muito importante, porque do ventre dela vai sair ali um libertador, uma libertadora. O homem, de dentro dele vai sair a semente. Vocês conseguem entender? Então é assim que a gente tem que se ver. É claro que casados, né? Debaixo da bênção de Deus. Jamais achar que pode ser por aí distribuindo semente ou pode ser por aí sendo terra de todo mundo. Claro que não, né? Debaixo da bênção de Deus. Amém? Então, eu queria falar sobre servir. Um discipuladinho rapidinho sobre servir. O que é o servir? Quem aqui gostaria de servir a Deus? Quem acha que já está servindo a Deus? Amém. O fato de você querer fazer algo no reino, você já está querendo ser um servo do Senhor. E isso é muito interessante, porque é algo que ninguém vê, mas tu e Deus sabem. Você já quer servir ao Senhor? Então, eu quero falar sobre servo. E mulheres que são geradoras são servas. E homens que estão
levando a semente para esses geradores, também estão sendo servos. Então, cumprimento a palavra da apóstola aí. Amém? Então, eu quero falar do servir. Vocês viram que lindo que ficou isso aqui? Que lindo que ficou essa festa? Porque as pessoas que estão envolvidas nos bastidores tiraram tempo do dia a dia delas para servir vocês. E quem aqui pensou assim, como eu queria estar lá para ajudar? Como eu queria estar lá para servir junto com eles? E isso é possível, porque você está aqui recebendo um treinamento, você está aqui entendendo quem você é, a sua identidade, para que quando o Senhor te preparar e dizer, vem, você está pronto para o servir. Então, eu queria dizer para você, quando você for servir, lembre-se que você não precisa estar aqui na frente com o microfone, nos bastidores, recolhendo um copinho, jogando no lixo, ou simplesmente pegando uma toalha que alguém te pede, já vai estar servindo muito. E depois o Senhor te coloca para fazer grandes coisas. Eu nunca gostei de aparecer, nunca gostei de ficar pegando o microfone, nunca gostei. Eu prefiro mandar os outros. Mas eu entendo uma coisa: quando a gente diz sim para Deus, o Senhor nos enxerga demais. E a gente quer se esconder, ele fica mostrando, quer se esconder, ele fica mostrando a gente. Então, se você pensou assim, eu vou me mostrar para ver se o Senhor me chama, não precisa. Mostra você para Ele, que Ele te enxerga e Ele te chama. Amém? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Essa é a palavra que eu queria dar para vocês. Eu queria pedir para a gente orar, né? E também chamar a nossa missionária Gabriele também para estar dando uma palavra. E depois o nosso obreiro João também, né? Nosso líder dos adolescentes também para estar dando uma palavrinha rapidinho. Amém? Feche os seus olhos, a gente vai fazer uma oração. Enquanto isso, a nossa missionária Gabriele já pode estar vindo com a sua palavra. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela palavra, Senhor, que seja o coração da apóstola. Obrigada, Senhor, que essa palavra venha fazer efeito sobre os nossos corações. E que a gente possa entender a nossa identidade, Senhor, o nosso papel. Entender quem nós somos, que nós não devemos ser enganados, Pai, por aquilo, Senhor, que o mundo, a mídia ou as setas, Pai, que vem na nossa mente, vem tentando nos confundir. Então, que a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada hoje ao nosso coração, ela se firme, Senhor, dentro de nós, e que nós possamos praticá-la. Toda vez, Senhor, que venha alguma coisa que venha tentar nos abalar, o Senhor venha trazendo essa palavra, que a gente possa lembrar do que aprendemos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. A nossa líder do Teams. Cadê o Teams aí? Os kids estão dormindo, meu Deus. Vocês estão cara de folga. Gente, olha só. Eu falei para Deus hoje de manhã. Deus, eu vou de Rebeca. Hoje eu vou de Rebeca. Eu quero falar do quanto ela trabalhava antes dela conseguir o marido dela. Ela trabalhou, ela serviu muito antes de conseguir no ministério dela, antes dela conseguir o marido dela. E ela esperou em Deus para conseguir o marido dela. E aí o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã: a mulher samaritana não esperou. Ela quis os 5 casamentos antes de servir. Oh, meu Deus, e agora? E aí, olha só, eu trouxe até o meu baldinho aqui. A Rebeca, está lá em Gênesis 24, para vocês lerem. Ela saiu para buscar água na fonte. A Bíblia fala que era uma fonte, que ela ia buscar água. Ia trazer para sua família e ela ajudava no serviço da casa. E aí vem um servo lá do Abraão, e ele está procurando uma moça, e ele faz uma oração antes de encontrar a Rebeca. Ele fala: Deus, que a moça que o Senhor tem no meu patrão, o filho do meu patrão, seja uma mulher trabalhadeira, que ela venha e dê água para os camelos, e dê água para mim também, quando eu pedir. E logo quando ele encerrou a oração, vem a Rebeca com o baldinho e ela vai lá na fonte pegar água. E aí o servo chega para ela e fala: moça, você pode me dar água de beber? E aí ela, claro, com
E ela pegou a água na fonte, ela não deu só para o servo. Ela distribuiu, ela multiplicou com rios de água viva, ela jogou em todo mundo, os camelos, o rebanho, ainda deu eles ainda foram dormir lá na casa dela. E aí o servo falou, essa é a escolhida do Senhor pro filho do meu patrão. Quero te convidar para ser a esposa dele. E aí ela pensou, meu Deus, eu estava aqui trabalhando, né, servindo no ministério, servindo aqui na casa do meu pai, do meu irmão, e agora vem esse cara lá de longe e me chama para casar com o filho dele. Eu imagino vocês, o que vocês iam pensar? Está aqui na igreja, chega uma pessoa lá de fora e fala, é você, Deus escolheu você para casar com o filho do meu patrão. O que você ia falar? Você está doido? Vai orar? Pode esperar, vamos fazer 30 dias, né, de oração, para ver o que Deus vai falar? Não. Ela sabia que era Deus. Ela falou, eu vou. Não conhecia o cara. Mas porque ela estava esperando em Deus e trabalhando já para Deus, ela escolheu o primeiro ministério. Quando veio a oportunidade para ela de um casamento para subir de nível, ou seja, ela já tinha escolhido o ministério, ela foi galgar outro que era o casamento. Ela disse, eu vou, mesmo sem conhecer o cara. Agora a mulher samaritana lá em João 4, ela não fez assim. Ela foi cair no poço, não foi nem na fonte, buscar água de vergonha. No meio-dia ela estava com vergonha do povo. E aí o que eu quero falar com vocês? Jesus vem, encontra ela, fala, me dá essa água de beber. Ela fala, quem é o Senhor que está me pedindo? E lá no final da história Jesus fala, chama o teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. E aí ele fala, é verdade? Esse que tu tem não é teu, mas a verdade é que tu já teve 5. Ou seja, ela buscou primeiro o casamento. E depois que ela teve um encontro com Jesus, que ela fez o ministério. Aí ela virou uma missionária, uma verdadeira adoradora, como a apóstola disse. Mas ela passou muita frustração, porque ela escolheu primeiro o matrimônio, o primeiro namoro. Ela escolheu o primeiro casamento. Ela não escolheu o primeiro reino. Ela sofreu demais por causa disso. E Deus chama a gente, lá em Mateus 6, fala, busca primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, primeiro não é 5 casamentos, primeiro é o reino. E quando você buscar o reino, quando você buscar o ministério, quando você buscar servir, como a pastora Tamara ensinou aqui pra gente, aí Deus traz alguém e fala, tu é a escolhida, tu é a terra, você esperou para receber a semente, agora eu te chamo. Por quê? Porque primeiro você buscou o reino. E o que eu quero dizer com essa palavra para nós? A gente não precisa passar pelo sofrimento que a mulher samaritana passou de 5 casamentos, porque escolheu o primeiro namoro, porque escolheu o primeiro casamento e não escolheu o ministério por primeiro. Se você escolhe o ministério por primeiro, se você escolhe o reino de Deus por primeiro, o casamento vem depois e vai ser um só. Vai ser suficiente para ti. Quem crê nisso? É mesmo? É de verdade que vocês creem? Tá? Então é bem curtinha essa palavra, porque Deus falou assim comigo. Então a gente tem que ser como Rebeca, já começar a trabalhar. Se Deus nos deu a oportunidade de buscar o reino em primeiro lugar, se você está aqui é porque teve uma oportunidade. Teve um monte de gente que ainda não teve. Então aproveita a oportunidade que Deus te deu. Busca primeiro o reino. E aí depois vem o próximo nível, o próximo level. Que falam que é game over, né? Mas não é game over, dá mais trabalho ainda. Mas aí você tem alguém para te ajudar. Então, é isso mesmo. E aí, então vocês precisam fazer isso. Por que eu estou falando? Vocês precisam. É para vocês não se machucarem. É para vocês não terem relacionamentos frustrados. É para vocês não terem as emoções de vocês machucadas. Por buscar primeiro um relacionamento e não um reino. Que é isso que vai acontecer. Porque senão vocês vão andar muito com a outra pessoa. E não vão se tornar interessantes porque não estão andando com alguém interessante, como a apóstola mencionou. Não estão andando
Entendeu? Amém? Glória a Deus. Focar nisso, primeiro é desenvolver o ministério, depois vem o casamento. Tá bom? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Quero chamar o obreiro João. Feche os olhos aí. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por todas essas palavras. E oro, Deus, para que o Senhor venha nos tornar pessoas interessantes, que o Senhor venha firmar a tua identidade em nós, que nós venhamos buscar primeiro o reino de Deus e o ministério, para depois nós podermos galgar novos níveis, Deus, e que esse entendimento o Senhor traga para a vida de cada um. Em nome de Jesus, remove os enganos, remove os sofismas, remove toda a rebeldia. Em nome de Jesus, desligamos a alma deles de todo tipo de solidão, de carência emocional. Em nome de Jesus, declaramos esses kids, esses teens e esses jovens firmados na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou te assentar rapidinho, eu quero falar um negócio rapidão. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Ei, quantos aqui estão felizes que Deus levanta a mão na nós? Fala assim: Cristo vive. Cristo vive. Cristo é real. Amém. Ei, quero falar algo bem interessante que vai compactuar com tudo que foi falado agora. Deus, ele fala assim: João, diga a esta geração de crianças, de adolescentes e de jovens que eu ainda estou procurando. Eu ainda estou procurando. Não pode ser apenas mais uma festa bíblica ou mais um culto diferenciado. Ele ainda está procurando. E será que no próximo sábado ele vai estar ainda procurando ou ele já vai ter achado hoje? Essa é a questão. O que ele está procurando? Eu digo a vocês: Noé, ele foi achado em meio a uma geração perversa. Ele achou graça ao olhos de Deus. Deus mandou ele construir uma arca. Ele construiu ou não? Mas ele não era um homem segundo o coração de Deus. Abraão, o pai da promessa, foi justificado. Ele foi justificado porque creu, saiu, foi pai de geração. Foi ou não foi? Mas ele não era um homem segundo o coração de Deus. Isaac, o filho da promessa, mas não foi um homem segundo o coração de Deus. Jacó, depois vamos para Moisés, o libertador, né? Moisés viu as costas de Deus na frente de uma rocha. Moisés teve o privilégio de ver o mar se abrindo, mas Moisés não foi o homem segundo o coração de Deus. Nós vemos os profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías, o profeta messiânico, que teve os mistérios de quem era Lúcifer, que viu Cristo crucificado, não foi? Mas esse também não era homem segundo o coração de Deus. Teve Rebeca, teve Raquel, teve Débora, teve Esther, mas esses seres humanos, essas mulheres não foram mulheres segundo o coração de Deus. Mas Deus vai falar, Paulo vai falar em Atos, capítulo 13, verso 10. E quando Deus rejeitou o reinado de Saul, ele olhou um por trás das malhadas e disse: achei um. Eu penso comigo que quando ele fala achei um, Deus estava procurando há muito tempo já. E ele fala: achei um, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Não porque Davi era bonito, não porque Davi era ruivo, não porque Davi era forte, mas porque eu perguntei a Deus por quê? Poxa, Moisés viu suas costas, Noé entrou na água e foi salvo, Abraão, pai da fé. Ele falou: João, sabe por que Davi foi o homem segundo o meu coração? E eu olhei de trás das molhadas, porque se ele entrava na brecha por uma ovelha e corria a sua vida, né, para lutar contra o urso, ele não faria por Israel. Se ele olhava uma ovelha e via um leão para cima, ele saía na mão do leão, mas falava: na minha ovelha ninguém toca. O que ele não faria quando ele olhasse um gigante que estava afrontando o povo? Então, o homem segundo o coração de Deus não busca os seus próprios interesses, mas fez do próximo. Faz sentido isso para vocês? E será que Deus ele pode achar que homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos, segundo o coração dele hoje? Ou será que sábado que vem eu falo: João, ainda estou procurando? Eu ainda estou procurando. Então o que eu tenho que fazer para ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Não buscar os seus próprios interesses. Paulo, apóstolo de Cristo, ele fala: eu sou devedor.
tanto para judeus como para gregos. Eu tenho uma dívida de vida com você. Eu tenho uma dívida de vida com o meu próximo. De falar do Deus que te libertou. Quantos aqui foram libertos por Cristo? Levanta a mão. Mas sabia que há muitas pessoas lá fora que pensam no Deus que te libertou? Quem aqui quer que a criação creia em Jesus? Levanta a mão. Vamos lá! Mas eles vão crer em quem se não alguém pregue? E aí, cadê os homens e as mulheres segundo o coração de Deus? Que não, olha quem estão falando, o que estão pensando, mas o que Cristo está falando? Ide, eu vou falar, o Deus que me libertou, o Deus que tirou o João das drogas. Ei, nós temos que ser a geração. A geração não só de Davi com um nome legal. Ah, tu é de correr, eu sou da geração de Davi, tá, mas quem foi Davi? Nós temos que ser a geração segundo o coração de Deus. Amém? Eu quero que vocês coloquem de pé no seu lugar. Eu ainda estou procurando. Deus ele está falando, eu ainda estou procurando. Eu quero que você feche seus olhos agora. Porque eu sei que você já tentou procurar lá fora e não achou o que você tem aqui. Não achou, a mulher samaritana não achou nos 5 maridos, mas chegou um diferenciado e deu o que ela queria. Então assim, ela começou a desenvolver o que é o amor. Eu quero que você comece a falar com Deus. Deus, eu não quero mais buscar os meus próprios interesses. Tira o egoísmo de mim. Tantas pessoas com a corda no pescoço lá fora. Tantas pessoas se cortando. Nós vamos julgar, não. Nós estávamos com a corda no pescoço. Nós se cortávamos. Nós éramos viciados na pornografia. Vamos fazer o quê? Vamos acusar, não. Vamos amar. Apresentar a verdade. Mostrar um caminho de arrependimento. Ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Let's go, Murilo! Aleluia, começa a falar com Deus. Não perca o foco. Sabe? Será que sábado que vem ele vai chegar e falar: olha, eu ainda estou procurando, eu não encontrei naquele dia. Eu não encontrei jovens que querem realmente pregar o evangelho. Eu não encontrei jovens, adolescentes que querem entrar na frente de um leão para salvar uma ovelhinha. Oh Espírito Santo, perdoa o nosso egoísmo. Perdoa o egoísmo, Jesus. Nessa geração eu me coloco como principal egoísta. Perdoa-nos, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está ainda procurando. O Espírito Santo faz uma pergunta para você essa noite. Será que eu posso encontrar pessoas que querem Jesus, não pelas multiplicações dos pães e peixes, mas por quem Ele é? Oh Jesus, torna homem que quero chamar os líderes para estar orando pelas pessoas. Os autorizados para estar orando. Em nome de Jesus. Não se distraia. Corra para Ele, corra para Ele. Os líderes podem ficar aqui na frente e as crianças vêm.
Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez nesse tempo. Obrigada pelas palavras, Pai. Obrigada pelas funções. Em nome de Jesus. Coloca a mão aí na tua cabeça, vamos se revestir. Capacete da salvação. Calma aí, gente. Vamos repetir bonitinho. Quero ouvir todos vocês. Coloca a mão lá na cabeça. Capacete da salvação. Capacete da salvação. Coraça da justiça. Cinturão da verdade. Sapatos do evangelho da paz. O escudo da fé. A espada do Espírito. O manto da humildade de Cristo. E a cobertura do sangue de Jesus. Declaro que sobre mim, minha casa, minha família, meus pertences, minhas emoções, meu ministério está guardado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansando no Senhor. Praga nenhuma chegará na minha casa, seja desfeito todo laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão à minha direita, 10 à minha esquerda, e eu não serei atingido. E eu recebo do meu Senhor sabedoria, ousadia, graça, poder de Deus. Espírito Santo, me deixa sensível, ouvi tua voz e me leva a te obedecer em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, música de festa, prepara aí. Olha só, a gente vai tirar nossa foto